para que nós possamos começar nossa aula, né, pessoal? Vou espelhar os slides aqui para vocês. Hoje a gente vai continuar falando dos pós-operatórios, né? Hoje nós vamos falar em específico do pós-operatório de cirurgia vascular e vamos dando continuidade na nossa matéria. Semana que vem, na terça-feira, eu vou estar enviando para vocês o conteúdo novo, que é o do quarto módulo. Eu admiti uma pessoa aqui, eu vou voltar lá para os slides e vocês me falam se vocês estão vendo. Alguém abre o microfone aí e me fala. Tá no primeiro slide, procedimentos e técnicas em UTI, assistente ao paciente em pós-operatório 2. Tá nesse slide, pessoal? Não tô vendo. Não? Então eu vou ter que espelhar de novo. Eu também não. Então, beleza, porque quando a gente sai e volta assim, tem que espelhar novamente. Então, só mais um minuto. Vocês vão tendo paciência aí, porque é assim mesmo. Ocorrem esses transtornozinhos. Agora deu certo. Agora deu certo, né? Então vamos lá começar com a nossa aula hoje, tá? Então, como eu falei pra vocês, nós vamos dar continuidade, né? Na nossa matéria, e hoje nós vamos falar sobre assistência ao paciente em pós-operatório e vamos falar sobre esse pós-operatório de cirurgia vascular, né? Como que ele é feito. Então, vamos lá, né, pessoal? Pós-operatório de cirurgia vascular. Então, essa cirurgia vascular, de maneira geral, o que acontece com ela, né? Ela é a retirada de uma obstrução pode ser de uma ressecção ou da remoção de trombos e êmbolos, tá? Então, nós vamos saber o que são esses trombos e o que são esses êmbolos, tá? Então, o que são os trombos? Ele é um corpo, né, ou uma substância que vai obstruir total ou parcialmente um vaso, tá bom? Então, aqui dá para vocês entenderem, né? Nós temos as plaquetas, que são os trombocitos. Então, várias dessas plaquetas juntas formam esse trombo, tá? E o que acontece, né? Esse trombo vai ali, ele vai ficar preso, né, nessas paredes, né, do vaso, e ele pode fazer essa obstrução total ou parcial, tá ok? E ele também é feito por várias fibrinas, vários fatores de coagulação, e aí é formado esse trombo, e esse trombo pode obstruir total ou parcialmente um vaso sanguíneo, tá? Então, nessa gravura aqui dá para vocês entenderem bem como é. Agora, nós vamos falar sobre os êmbolos, para vocês saberem a diferença entre trombos e êmbolos, né? O que são esses êmbolos? Eles são algum corpo estranho na corrente sanguínea, geralmente pode ser algum coágulo sanguíneo, tá? Que deslocou de algum ponto original. Então, exemplo, nessa foto aqui, nessa gravura, dá para vocês entenderem. Teve uma trombose lá na perna, né? Lá na veia femoral, lá na perna. Então, por consequência disso, né? Um êmbolo, que é um coágulo, ele se deslocou e foi parar, né? Por quê? Porque esse êmbolo, ele vai ficar circulando ali na nossa corrente sanguínea. Então, por consequência, ele foi parar aonde? No nosso pulmão. Estão vendo aqui nessa gravura ao lado, essa gravura roxa do pulmão? Então, o que acontece? Ele vai obstruir, né, essa passagem. Então, isso é a causa de uma embolia pulmonar. Então, o êmbolo de determinado lugar veio, né, e foi andando na corrente sanguínea e parou lá no pulmão. Então, ocorreu essa embolia pulmonar. Pessoal, eu admiti um aluno aqui agora. Vocês estão vendo esse slide que eu tô falando sobre a embolia pulmonar? Só confirma para mim, por favor. Sim. Então, ótimo. Não vai ser preciso eu espelhar de novo. Então, vamos continuando, tá? E quais são esses procedimentos mais comuns, né? Os procedimentos cirúrgicos mais comuns que são feitos em cirurgia vascular. Vamos falar a respeito deles, né? Então, nós temos a embolectomia. O que é essa embolectomia? É a retirada, né, de forma cirúrgica de um êmbolo desse vaso sanguíneo,
tá? Então, a embolectomia é a retirada cirúrgica de um êmbolo de um vaso sanguíneo. E nós temos a aneurismectomia, né? O que é essa aneurismectomia? Essa é um aneurisma, né? O que é aneurisma? É uma dilatação que ocorre em determinada localização de uma parede de uma artéria, tá? E ela vai provocar essa alteração na forma do vaso sanguíneo e no seu fluxo sanguíneo também, tá bom? E com certeza, por causa dessa aneurisma, vai depender de uma cirurgia local, tá? E o que são os principais objetivos, né, no cuidado desse paciente que fez essa cirurgia vascular? O que é o nosso objetivo como equipe de enfermagem, né? O que são os cuidados de enfermagem nessa cirurgia vascular que nós vamos estar ofertando a esses pacientes? Vamos falar sobre cada um deles. Nós vamos estar dando suporte ao sistema vascular. Nós vamos ajudar na estabilização hemodinâmica, né? Na estabilização dessa circulação sanguínea, que é isso, essa estabilização hemodinâmica. Nós vamos fazer o controle da dor, que com certeza esse paciente vai estar sentindo dor de alguma forma. Então, esses são os principais objetivos, né? Os principais cuidados de enfermagem a esses pacientes que passaram por cirurgia vascular, tá bom? E geralmente, pessoal, esse paciente, né, que passou por uma cirurgia vascular, ele vai ficar internado por um período de 24 a 48 horas dentro de um UTI, tá bom? E durante esse período que ele vai estar ali, né, sobre a nossa atenção, sobre o nosso cuidado, a gente vai monitorar os sinais vitais e esses parâmetros hemodinâmicos, tá? Constantemente. E também nós vamos fazer o acompanhamento do equilíbrio hídrico e do eletrolítico também, tá? Provavelmente, esse paciente de cirurgia vascular, ele vai ser mantido no respirador por algum momento para facilitar as trocas gasosas, né? Porque a partir do momento que sobrecarrega o pulmão, então, e ele estando comprometido, debilitado, essas trocas gasosas não vão ser efetivas. Então, é necessário colocar ele no respirador por algum momento, né, por algum período de horas lá, para que possa facilitar essas trocas gasosas e, com isso, também ajudar no equilíbrio, tá? Tanto hemodinâmico, quanto hídrico e quanto eletrolítico também. Nós vamos observar o volume do hídrico, vamos observar, né, e dar muita importância a essa estabilização hemodinâmica, igual eu expliquei para vocês, que é a estabilização da circulação sanguínea. Por quê? Porque esse paciente, né, considerado crítico de uma cirurgia pós, né, vascular, ele não pode ter um choque hemorrágico, porque ele já perdeu muito sangue na cirurgia, né, então isso é considerável. Então, nós temos que ter todo o cuidado para ele não ter um choque hemorrágico nesse pós-operatório, tá bom? Principalmente nesse período de 24 a 48 horas do pós-cirúrgico, tá? Nós temos que ter essa observação, trazer esse paciente mais próximo a nós e ter esse cuidado sobre ele. E geralmente também esse paciente é colocado em decúbito dorsal ou Trendelenburg. Tá aí na imagem para vocês verem, né? Nós falamos sobre as posições. Não foi com vocês, não. Perdão, pessoal. Eu tive aula de centro cirúrgico esses dias com os meninos e eu falei sobre as posições cirúrgicas. Mas aqui também vocês dão para entender. E como vocês também são profissionais da saúde, estudam enfermagem, ou também são profissionais que já trabalham, já sabem referente às posições. Então, o paciente é colocado nessa posição de decúbito dorsal ou Trendelenburg. A cabeceira dele vai ficar elevada e esse paciente vai ser orientado a quê? A não refletir, né? Não ficar mexendo os joelhos e os quadris, tá bom? Por quê? Porque provavelmente pode ser que tenha alguns enxertos abdominais ou femorais, tá? E essa daqui é a posição que eu mostro para vocês na figura, que é dorsal, né, decúbito dorsal e Trendelenburg. Então, tá movimentando, como se estivesse movimentando, mostrando para nós que a gente não deve colocar esse paciente, não deve orientá-lo a não ficar fletindo os joelhos e os quadris, tá? Agora também nós vamos falar um pouco sobre o pós-operatório de cirurgias de cabeça e pescoço. Vamos falar um pouco sobre essas
cirurgias. Pessoal, preciso que vocês, porque eu admiti um aluno aqui, eu preciso que vocês me falem. Tá no slide de pós-operatório de cirurgia cabeça e pescoço? Respondam para mim, por favor. Sim. Ótimo. Sim. Ótimo, muito obrigada. Vamos continuando aqui então, tá? O que são, né? O que são os principais procedimentos, né, da cabeça e do pescoço? Vamos falar sobre eles aqui. Nós temos a tireoidectomia total. O que é essa tireoidectomia total? Ela é, né, a ressecção dessa glândula tireoide. E ela normalmente é feita em casos, né, de câncer da tireoide. Então, deu um câncer na tireoide, a pessoa vai lá e tira essa glândula tireoide toda, tá? E aí nós temos também a tireoidectomia parcial. O próprio nome já fala, né, pessoal? É a retirada parcial dessa glândula tireoide. Pode ser também em casos de câncer, né? Pode ser também nesses casos. Nós temos a laringectomia, que é o quê? A ressecção da laringe. E aí nós temos a laringectomia total, que é a retirada completa da laringe. E nós temos a hemiglosectomia, que é a remoção de algum segmento lateral da língua, tá? Então, são essas as cirurgias que são feitas, né, na cabeça e no pescoço, tá bom, pessoal? E o que são esses cuidados de enfermagem? Quais são os cuidados que nós temos que ter com esses pacientes, né? Porque, gente, cirurgia de cabeça e de pescoço, elas são cirurgias extensas. Então, elas vão requerer um monitoramento intenso nosso, né, sobre os sinais vitais. Essa sigla SSVV é sinais vitais. Então, nós vamos ter que observar também os gases sanguíneos, os exames laboratoriais, a gente vai estar com eles mais próximo a nós, observando frequentemente, tá? A gente vai ter que dar uma atenção muito grande às necessidades de conforto, de nutrição e comunicação desse paciente, né? Nós vimos aqui que são cirurgias próximas à boca ou até mesmo na boca, então esse paciente vai estar com a fala, né, com dificuldade ou até mesmo não conseguindo falar, então a gente tem que dar essa atenção à comunicação, tá? E também nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar uma atenção maior à imobilização da cabeça e do pescoço, porque nós precisamos evitar essa flexão e essa hiperextensão da cabeça e do pescoço, tá? Então, esse paciente vai ser colocado na posição de semi-Fowler, tá? Baixa, que é outra posição também, nós vamos ver a figura aqui mais à frente, que a cabeça fica elevada por cerca de 30 graus. E isso, né, essa posição, ela promove a drenagem de secreções, ela vai ajudar a reduzir o edema, ela vai evitar uma compressão na sutura e ela vai ajudar a facilitar também a respiração desse paciente, tá bom? Então, imobilizar a cabeça, colocar o paciente na posição de semi-Fowler, tá? Com essa cabeça um pouco mais elevada a 30 graus, vou ajudar a promover tudo isso aqui nesse paciente. Drenar secreção, redução de edema, evitar a compressão na sutura e facilitar também a respiração. Aqui é a posição de semi-Fowler, tá? Com 30 graus, tanto na cabeça quanto nos pés, tá? Isso geralmente, aí às vezes a gente fala assim, mas para vocês que ainda estão estudando enfermagem, nossa, gente, sério, bati meu dedo aqui. O que a gente faz? As camas, pessoal, para os meninos que ainda estão estudando, elas são adaptadas para que a gente possa fazer esse movimento e colocar ela desse jeito, tá bom? E se não tiver também a cama lá, o que eu acho meio improvável, porque hoje em dia as coisas já estão muito à frente, nós podemos tentar colocar travesseiros, apoios, coxins, tá? Para que o paciente fique nessa posição adequada, tá ok? Que mais que nós vamos fazer? Quais são os outros cuidados de enfermagem, né? Nós vamos mobilizar, a gente vai estimular uma tosse fraca, a respiração profunda, porque isso tudo, gente, nós vamos evitar, né, alectasias e pneumonia hipostáticas. O que é isso, gente? Essa alectasia
ela é o colapso do tecido pulmonar, tá? Então, eu não posso deixar que esse paciente entre em atelectasia. Então, eu vou colocando ele nessa posição, imobilizando também, eu vou estar ajudando, tá? E essa pneumonia hipostática é uma pneumonia com muita secreção no pulmão desse paciente. E pode acontecer devido a esse pós-cirúrgico, tá? De cabeça e de pescoço. Então, por quê? Porque vai juntar secreção, fluidos e às vezes ele pode broncoaspirar também, tá? Então, eu tenho que ter todo esse cuidado, fazer a mobilização e colocar ele nessa posição de semi-Folger, tá? Estimular a deambulação logo que possível, logo que esse paciente for liberado, né, pela equipe médica, somos nós que vamos ajudá-la nessa deambulação, que é andar, né, por períodos curtos, e sempre a gente vai estar atento, porque esse paciente pode ser que devido à anestesia ou até mesmo pelo trauma cirúrgico, ele possa cair, então eu tenho que ter todo esse cuidado. Eu vou fixar curativo sem causar desconforto, vou verificar os sinais vitais, vou estar atento, né, para a intensidade desses movimentos respiratórios desse paciente. Vou comunicar se houver sinais de angústia respiratória e cianose. O que é cianose, pessoal? Extremidades roxas, né? Nariz, boca, dedos, pés. Isso tudo eu vou comunicar também. Vou aspirar, né, se tiver alguma secreção em quantidade maior, usando uma sonda estéreo para cada tipo de aspiração nesse paciente. Vou observar se tem sangramento no local da cirurgia ou se tem sinais de hemorragia. Trocar a cânula conforme a rotina, retirar a cânula interna para lavar. Vou fazer curativo, tá? Vou manter esse cadarço limpo e com a pressão adequada. O que é esse cadarço, pessoal? O cadarço é o fixador da cânula, tá bom? Da cânula endotraqueal, né? Se esse paciente estiver entubado. Então, vou manter esse cadarço limpo, tá ok? E vou também estimular a ingesta hídrica desse paciente, tá? Vou fazer higiene oral nesse paciente com muito cuidado para evitar que tenha náuseas e vômitos. Vou manter a cabeça dele livre de resíduos. Vou manter a boca, perdão, pessoal. Manter a boca desse paciente livre de resíduos, porque não posso ter o acúmulo de bactérias ali, né? Porque pode ser uma propensão a ter infecção. E vou observar, acima de tudo, essa ferida operatória, tá? Se tem sinal de infecção, se ela está com pus, se tem presença de pus, se abriu alguma sutura que foi feita. Isso tudo eu vou observar, fazer essa observação da ferida operatória constantemente, tá ok? E nós temos também, gente, algo muito importante para esse paciente que é considerado crítico, né? Principalmente após, não só considerado crítico após os procedimentos cirúrgicos, né? Mas sim até mesmo esses que estão internados em UTI, né? Então, nós temos que ofertar um suporte nutricional para esse paciente, né? Em estado crítico. Então, é de extrema importância. Por quê? Porque essa desnutrição desse paciente, né? Que se encontra ali em estado crítico, ela é muito grande. E ela é uma proporção grande, digamos assim, que 50% desses pacientes que estão internados em estado crítico, eles se encontram em estado de desnutrição, tá? Eles podem apresentar desnutrição de moderada até severa, estando nessa situação. Então, quando o paciente está nutrido de forma correta, há um conjunto de benefícios que vai ajudar ele na sua recuperação, para que ele possa sair dali de forma mais rápida, né? Para que ele tenha condições, um resultado clínico melhor e tenha condições básicas para que ele possa sair dali, né? Quando ele está nutrido, ele vai ter a defesa do organismo de forma correta, ele não vai perder massa magra, a gente vai evitar deficiências de nutrientes, a gente vai melhorar o resultado clínico desse paciente, tá? Então, o suporte nutricional tem que ser especializado e tem que ser feito nesse paciente, tá? Na maioria das vezes, né, algumas pessoas pensam assim, nossa, mas tá na UTI e não come. Às vezes não come pela boca, né, pessoal? Mas existem essas outras formas de suporte nutricional que deve ser ofertada
para esse paciente. Ele não pode deixar de ter o suporte nutricional, tá? E é fundamental, gente, esse suporte nutricional para os pacientes hospitalizados, principalmente esses que estão em estado crítico. Nós vamos ajudar a diminuir a morbimortalidade. O tempo de internação na UTI também vai ser diminuído quando eles conseguem ser nutridos de forma correta. A gente diminui taxa de infecção e ainda melhora a cicatrização. Então, isso vai ajudar e muito nesses pacientes do pós-operatório, né? Então, é mais do que necessário ofertar de forma correta essa nutrição ao paciente em estado crítico, tá? Nós, né, equipe de enfermagem, tem que ter uma atenção muito grande para ajudar esse paciente nessa reabilitação. E existem vários tipos de terapias nutricionais de acordo com o Sintra, né, que é um autor que escreveu sobre isso no ano 2000. Vamos entender um pouco sobre essas nutrições. Nós temos, né, a nutrição enteral. O que é essa nutrição enteral? É a administração, né, de produtos líquidos por via oral através da sonda nasogástrica ou da gastrotomia ou da jejunostomia, tá? E esse suporte nutricional, ele é mais fisiológico, tá? Mas também ele não é isento de complicações. Não quer dizer que esse paciente está com essa nutrição enteral e que ele vai estar isento de alguma complicação. Não, ele precisa se alimentar para não ter complicações mais severas, que vão comprometer o estado físico desse paciente, tá bom? E também complicações adversas provenientes da nutrição enteral que podem acontecer também, tá? Então, essa monitorização constante desse paciente tem que ser feita, tá bom? Porque através da monitorização, nós vamos conseguir reduzir esses índices de complicações, né? Então, o paciente tá com sonda nasogástrica, tá com gastrotomia ou com jejunostomia e tá com essa nutrição enteral, nós vamos observar mais de perto, tá ok? Quais são as possíveis complicações que podem acontecer? Vamos falar sobre algumas delas, né? Com esse paciente que está com essa sonda enteral. Vamos saber. Náuseas e vômitos pode acontecer, o paciente não está acostumado àquele tipo de nutrição, então pode acontecer. Cólicas, empachamento, distensão abdominal, flatulência, não deu muito certo às vezes para aquele paciente, então a gente vai comunicar a nutricionista para que ela mude essa dieta do paciente também. Obstipação pode acontecer diarreia, obstrução da sonda, essa sonda não vai estar passando a nutrição de forma correta, a gente tem que observar. Saída ou migração acidental da sonda, isso aqui a gente tem que ter muito cuidado, ver se ela está conectada de forma correta. Às vezes pode acontecer uma erosão nasal, necrose ou até mesmo um abscesso no septo nasal, então isso tudo a gente tem que observar. Pode acontecer uma hiperglicemia, uma hipoglicemia, pode acontecer também uma aspiração pulmonar, que é algo também muito grave, tá? Então, nessa nutrição enteral, né, que esse paciente vai estar com essa sonda, que eu expliquei para vocês, nasogástrica ou na jejunostomia, a gente tem que observar de forma mais de perto, tá bom, pessoal? Então, ou seja, né, resumindo, esse paciente que tá ali na UTI, a gente tem que cuidar dele constantemente com essa observação severa 24 horas. Por isso que é exaustivo esse trabalho em UTI, tá? Porque é atenção redobrada constantemente, porque nós temos todos esses detalhezinhos aqui que tem que ser observados, tá bom? E nós temos também a nutrição parenteral. O que é essa nutrição parenteral, né? Ela é utilizada para pessoas, né, que estão com tratamento gastrointestinal e que não podem, em hipótese alguma, né, alimentar ou usar esse sistema digestivo, tá bom?
Então, ela é indicada principalmente em pessoas que tiveram ressecção maciça do intestino delgado, pessoas que passaram por alguma enterite, que estão com algum vômito e diarreia intratável. Então, naquele sistema digestivo não pode ir alimento de forma alguma, não pode ir nenhum tipo de nutrição. Então, nós vamos utilizar a nutrição parenteral. Vamos saber o que é, né? Essa nutrição parenteral, ela pode ser periférica ou central. Então, ela pode ser feita por algum catéter periférico, tá? Mesmo na corrente sanguínea, ou por algum catéter central também que vai ser conectado na corrente sanguínea, tá? Essa nutrição parenteral periférica, ela é utilizada quando o paciente necessita dessa nutrição por 7 a 10 dias, tá? E não está apresentando naquele momento uma desnutrição severa, tá? E ela pode ser utilizada quando não tem restrição hídrica e quando a gente tem um acesso periférico bom, bacana, tá? Que pode ficar ali no braço ou até mesmo no antebraço, tá? Então, a gente pode colocar, né, nesse paciente e geralmente essas nutrições que são feitas, né, elas contêm de 5 a 10% de glicose para ajudar justamente na diluição e para ser, né, de forma mais efetiva nesse paciente, tá? Então, ela pode sim ser colocada tanto no braço ou no antebraço e pode ser utilizada de 7 a 10 dias também, tá bom? E nessa nutrição parenteral, que é usada também, né, na nutrição, no nosso acesso central que vai ser feito, eu coloquei aqui figura para vocês verem, é quando ela é feita em veias de grande calibre, né, que pode ser feita ou na subclave ou na jugular, tá? E elas são próximas ao coração. Então, isso vai permitir que pode ser feita a administração de soluções com maior hiperosmolaridade, tá? O que é isso? Essas soluções, elas possuem quantidades calóricas maiores e elas vão minimizar vários inconvenientes que podem acontecer. E ela, quando é colocada nesse acesso venoso central, que são nessas veias de maior calibre, né? E nessa veia de maior calibre, o que ela vai apresentar? Um fluxo sanguíneo mais intenso. Então, aqui vai ser fácil a diluição dessa solução, tá? Então, ela pode ser colocada uma solução maior calórica, porém mais densa, mas ela vai ser diluída de forma mais rápida. Por quê? Porque nesse acesso venoso central, nós temos o quê? Nós temos um maior fluxo sanguíneo e eu vou ajudar na diluição facilmente dessa solução, tá? Então, nós temos todos esses convenientes e inconvenientes também que podem acontecer e é tudo passado através da necessidade, da real necessidade desse paciente, tá? Não somos nós quem decidimos essa nutrição, tá bom, pessoal? Em conjunto com o pessoal da nutrição, com os médicos, nós temos simplesmente o dever de ministrar. E é também o pessoal, os médicos, os nutricionistas que vão indicar qual é o melhor acesso, se vai ser o periférico, se vai ser o venoso central, tá bom? O periférico somos nós quem fazemos, mas o acesso venoso central são os médicos que fazem, tá? Então, tudo é em comum acordo, é conversado, tá ok? Nós precisamos saber como é feito e o que pode ser feito também, para que vocês possam ter um trabalho efetivo, tá bom? Pra gente prevenir a flebite, o que é a flebite, pessoal? É a infecção dessas veias, tá? E principalmente nos locais de acesso. Nós precisamos tomar alguns cuidados, tá bom? Quando a punção ela é feita, né, nessa periférica, no braço, no antebraço, nós temos que trocar a cada 48 horas, tá? E também nós temos que trocar o braço, nós temos que colocar no contralateral. Se eu fiz a punção periférica no braço direito, daqui 48 horas eu vou fazer a troca, porque eu não posso, tá, deixar ali naquele braço, vou fazer a troca pro braço esquerdo. Isso ajuda muito, isso minimiza muito, tá bom? A questão da flebite, que é o que? As infecções locais dessa veia. Causa dor, causa desconforto, causa incômodo, tá? E eu, como profissional ali da saúde, né, como pessoal da equipe de enfermagem, tenho que proporcionar ao máximo
o conforto para esse paciente que tá ali comigo, tá ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, pessoal. Não tinha como ser pro podcast, porque eu achei, quando eu vi, né, a matéria, o jeito que era, se fosse podcast ia ficar muito confuso, tá? Alguma dúvida? Alguém de vocês tem alguma pergunta para fazer? Ou tá todo mundo super entendido? Falem comigo, conversa comigo, por favor. Tá todo mundo sabendo? Tá todo mundo entendido? Tá tudo ok? Tá? Eu fico feliz então, gente. Se tá todo mundo entendido, eu fico super feliz então. Todo mundo escreveu o nome nos comentários. Todo mundo que entrou depois escreveu. Isso aqui é a presença de vocês. Sim? Escrevi. Não, então ótimo então, pessoal. Tudo ok, professora. Muito boa aula. Não, então ótimo. Então, se todo mundo entendeu, beleza então, tá? Quem ainda não escreveu o nome, escreve nos comentários, tá? Qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição de vocês, tá ok? Então, vocês... De nada, Andressa. Vocês podem ir saindo, tá bom? Que eu vou colher a assinatura aqui de vocês, tá? Uma boa noite para todo mundo, um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, só me chamar, tá bom? Tá bom. Obrigada. De nada. Boa noite. Boa noite.